Simbora estudar o outro lado da bola. Álvaro Campos, Ale Braga e Jean Dias. Este livro, esta graphic novel, na verdade, né, não deixa de ser um livro, mas nós temos o gênero aqui graphic novel, que eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho com vocês. Ele tem texto de Álvaro Campos e Ale Braga e as ilustrações de Jean Dias. Vocês vão ver daqui a pouquinho que são ilustrações assim de primeira linha, são ótimas. Analisando aqui um pouquinho a capa, vocês percebam que é uma bola de futebol manchada de sangue, né? O sangue escorrendo aqui do lado, como vocês podem ver, né? Aqui embaixo tá o sangue escorrendo aqui, né? E o sangue aqui. Por quê? Porque vocês vão ver isso daqui a pouco. É uma obra bem interessante. Mas antes de nós começarmos a falar sobre a obra, analisarmos a obra, fazer um resumo da obra também, nós vamos falar sobre algumas características da graphic novel. Ah, eu acho que é muito importante, né, partirmos do que é de conhecimento, né, da maioria de vocês. Acredito que todos vocês saibam identificar o gênero HQ, né, histórias em quadrinhos. E qual é a principal diferença, né, das HQs para as graphic novels? Na verdade, o formato ele não tem tanta diferença assim. Tá? Então, é, você vai ver, né, que o que eu quis dizer com formato, né? Ele vai ser em quadrinhos também, em quadros, mas ele vai estar de uma forma diferente. Por exemplo, se você pegar lá um HQ da Marvel, né, ele vai ter também violência, ele vai ter uns quadros maiores do que outros, né? Não tem uma regularidade, por exemplo, história em quadrinhos lá da Turma da Mônica, os quadros vão ser mais regulares, tá? A principal diferença não é essa. Quais são as principais diferenças? Ah, os graphic novels, geralmente, ela conta uma história inteira e não é uma série como os HQs, né? HQs você tem lá HQs, por exemplo, né? História Turma da Mônica, tem HQ na Marvel, enfim, né? São séries ali que nós temos personagens e nós temos aqueles HQs. Aqui não, geralmente podemos até ter um, dois, uma continuação, mas é como um romance realmente, né? O gênero romance na literatura, que você vai ter uma história e essa história, né, no graphic novel, ela, ela é colocada para nós de uma forma um pouco mais densa também, um pouco maior. Por exemplo, nós temos graphic novels de romances brasileiros. Isso virou, né, há um tempo foi é, tivemos muitos títulos assim por exemplo, romances do Machado de Assis que nós encontramos em graphic novels. Tá? Então, a principal diferença é isso. Ah, outra coisa. As graphic novels também, elas trazem uma diferença no conteúdo. Por quê? Porque geralmente elas trazem temas mais adultos, temas mais complexos, temas mais polêmicos, digamos assim, tá? Ele explora mais essa profundidade dos personagens, como vocês vão ver aqui daqui a pouco. Tá? Então, vamos lá para a obra, o outro lado da bola. Então, o outro lado da bola, né? A bola, vocês já perceberam que é uma bola de futebol. Então, ele é dividido em capítulos, tá? Como se fosse um romance mesmo, tá? A novel, né, em inglês, seria romance, tá? Essa tradução, né, de romance. Então nós percebemos que está falando sobre bola, o jogador leva uma falta e aqui nós já temos algo que vai estar presente no texto. Então vamos lá, né? Olha as falas. Pessoal, resolvi fazer esse vídeo mostrando para vocês porque é interessante vocês perceberem, né, que como nas histórias em quadrinhos, nos HQs, as graphic novels, elas também exploram, né, a imagem, né? Nós temos uma mistura aqui de texto verbal, texto não verbal, né? Uma linguagem mista. Tá? Então, tudo isso nós temos aqui. E explora, por exemplo, né? Nós vamos ter onomatopeias, depois mais para frente quando aparecerem. Outra coisa, graphic novel, elas são em preto e branco. Tem outra diferença também para muitos HQs, né? HQs eles têm cores, tá? Então, percebo, né? As imagens fazem parte,
tá? Ele explora, né, o espaço ali do quadro e esse quadro não mantém uma regularidade, como eu falei anteriormente. Perceba. E aí já vai aparecer algo aqui no futebol. Futebol, é triste dizer isso, porque eu sou um amante do futebol, eu amo futebol, adoro assistir futebol, sou um cara que gosta de futebol, mas tem uma coisa que eu não gosto que está presente no futebol, que é a homofobia. O ambiente futebolístico é um dos mais homofóbicos que existem, tá? A homofobia come solta. Então, as pessoas que são homossexuais, as pessoas que são bissexuais, aliás, as pessoas que fogem do padrão, né, heterotop, do padrão determinado aí pelos mais conservadores, elas sofrem muito nesse ambiente e acabam escondendo por causa de falas como essa, né, ó, deixa de viadagem, levanta, futebol é jogo para homem, então é uma coisa normal. E aí nós temos, né, uma falta que começa com essa falta. Um dos jogadores se aproxima, pede a bola, o outro fala: Não, pera aí, tá de sacanagem, eu sofri a falta, eu vou bater. De repente chega o capitão. Ó, percebo, tá? Então nós percebemos, ó, observa, tá? O que eu falei né, do texto não verbal complementando, tá? A imagem, né? A faixa de capitão. E nós já temos aqui o nome do time que eles jogam, que é, né? Sport Clube Alvinegro Paulista, tá? Pessoal, olha a relação direta. Uma camisa preta e branca, Sport Clube Alvinegro Paulista, tá? Temos aqui a bandeira, então você vai relacionar com quem? Corinthians, tá? Primeiramente, né? Diretamente lá, já com o Corinthians, né? Sport Clube Corinthians Paulista, né? Tá? Então, Alvinegro Paulista. E esse jogador vai para a falta, né? Ele tem o apelido de Maestro, tá? O Maestro vai para a falta. E aí nós vamos acompanhar aqui num bar. Eles estão ali. E aqui nós descobrimos que o nome desse jogador é Cris. A hora que o Cris bate, né? Tá? O que acontece? Vem o gol. A torcida explode. E chama atenção em um bar assistindo, ó, tem a torcida aqui, né, a torcida do time, tá? Torcida organizada assistindo. E nesse bar nós temos um casal, né, formado por dois homens. Tá? Então nós temos duas pessoas, né, homoafetivas aqui, tá? E tem o beijo deles aqui e um deles fala: "Você estava vendo futebol?" Claro que não, eu, hein, né? Mas ele estava ali observando o futebol. Então eles saem, observa que termina o jogo, né? Ele estava dá pra ver que esse personagem aqui estava preocupado com o jogo, enquanto este daqui não. Eles saem e os dois aqui ficam observando. Observa que na torcida tem um rapaz aqui com a camiseta do Cris, o jogador que fez o gol, tá? E logo que eles vão pra rua, desculpa, né? Aqui é a saída do Cris. Pessoal, né? Cris, me dá um autógrafo, tal, né? Aí o que acontece? A mulher dele, nós descobrimos que a mulher dele o trai, né? Que ele fala aqui: quando você me contar do novo amante, né? Mas se esse novo amante está incomodando ele, não é para ela ter um amante, é porque o amante é um jogador do mesmo time dele. Tá? Enquanto os dois vão andando ali para casa, né? Os dois ali, tá? O que acontece? Acontece um ataque da torcida. Eles começam a correr e um dos membros da torcida, né, acaba batendo ali nele, ó, tá? É, há uma violência, tá? Mas isso é normal, os jovens, né, veem aí quadrinhos assim já, né? Não acho assim uma violência. Eu acho que realmente tem que mostrar. Tá? Então, o rapaz cai ali e o Chris está na sua casa. E o Chris recebe uma mensagem de um cara chamado Carlos, né? Falando que a dona Dalva tinha dado o número, tá? Que era para ele ir lá nesse local, né? Que é sobre o Guto, no hospital. E ele chega no hospital, o Carlos está ali, né? E o Carlos se apresenta como o namorado do Guto. E ele vai querer entrar na UTI. A mãe do Guto, né? Não tá muito com a cara do Carlos, porque do Carlos, desculpa, do Chris,
Depois nós vamos entender o motivo, o Chris fica por ali. E aí nós vamos perceber o que que acontece. O Chris, esse jogador que fez o gol, né, no jogo lá de falta, ele foi namorado ali do Guto. E a mãe está brava por isso, porque ele abandonou o Guto. Então nós percebemos assim, entenda, nós percebemos assim. Ele é casado, né? Por causa de uma força da sociedade, que ele é um, um jogador de futebol, então ele precisa ter uma mulher bonitona, e ele tem que estar com essa mulher para mostrar para a sociedade que ele é o macho, mas ele não é. E aí ele tem os seus casos ali com homens, né? No caso aqui mostra o Guto, enquanto a mulher dele sai com outros homens. A relação dos dois é bem resolvida entre os dois, não parece ter esse problema. E eu, lendo aqui essa graphic novel, eu acho até interessante a forma como os dois se gostam, eles querem estar juntos, só que eles têm essa liberdade sexual. Ele sai com os homens, ela sai. E ela também sai com os homens, isso. Ele sai com os homens, né? No caso com o Guto ali, que é o que mostra. E ela sai com homens também, né? Tem um amante ali de cada vez. Ah, e aí percebam que o Carlos, o Chris, desculpa, fica sabendo. E ele vai até a torcida querer saber, tá? Ele vai até a torcida lá, né? A torcida do Alvinegro Paulista. E ele vai falar, vai tirar satisfação sobre o que aconteceu. Ele quer saber sobre aquilo, tá? Continuando aqui, eu vou passar, tá? Vou passar algumas partes mais rápidas. E ele chega já, né? Eu quero um nome, cara. Eu quero um nome. Quem foi? Quem foi? Eu quero um nome. Né? E ele é uma briga. O cara não fala o nome e ele vai embora. Observem que a imagem dele está com tudo. Ele é o camisa 10 do time, ele é o capitão, né? E o maestro não perdoa. Lembrando, faz referência ali ao Corinthians. Perceba que a mulher o chama de amor, né? Amor, tentei, tentei de novo e não consegui desmarcar. É ao vivo. Eles dizem que não dá tempo de trocar. Tá? Então ele tem uma entrevista ali, mas ele está naquela. Tá mal, né? Devido ao que aconteceu ali com, né? Ó, tomando remédios aqui, tá? Ao que aconteceu ali com o Chris. E aí nós temos uma. Vai para a escola, né? A escola ali que tem um V, né? Parece Vicentina. Vicentina, se eu não me engano, o nome da escola. A filha dele estuda. E a filha dele está ali. E corre um vídeo de uma menina que transou com um cara ali. Tá? Eles até falam sobre isso. Tá? E lá está o pai dele na, na entrevista. Só que o pai dele na entrevista não está muito afim da entrevista. Né? A cabeça dele está longe. E ele está prestando atenção no celular. Até a entrevistadora que fala para ele, né? Que o respeita muito, mas parece que ele não está nem aí para a entrevista. E durante a entrevista, ele recebe a mensagem, né? Ele não resistiu, lamento. No meio da entrevista, ele recebe a mensagem de que o, o ex-namorado dele, o Guto, não resistiu. Aí ele fica meio assim, né? E ele vai ter uma fala bastante forte. Tá? E ele vai falar ali, ó. Ontem na Paulista mataram um sujeito. Augusto Xavier Brandão. Negaram até uma foto decente no jornal. Né? No jornal, no seu. Né? Daquela forma como. Mas esse era o nome dele. De um homem honesto, gentil, mas cabeça dura. E que me chamava de maestro, sem ironia. Mesmo que não conseguisse entender nada do que ele ensinava nas aulas. Ele foi tudo. Amigo, família, parceiro. Ele foi meu parceiro, meu namorado. Então, ele dá essa notícia na TV, né, numa entrevista para todo mundo. E aí você vai observar, olha a imagem, né, como é legal, né, essa questão da imagem. A mulher, a filha vendo aquilo, as pessoas vendo aquilo, né, as pessoas na plateia, como que todo mundo reage. A Dalva, a mãe do Guto, né, a uma pessoa que deixa cair uma Bíblia,
observa, né? Deixa cair a Bíblia, a foto ali dos dois. E aí nós vamos para o capítulo 2. No capítulo 2 a gente vai ter um flashback, né? Uma volta ali de quando ele estava namorando o Guto, o Chris. E aí, ó, nós temos algumas cenas, tá? Nada demais. Não tem nada demais aqui, tá? De um casal, né? E tem essas questões de, né? Aqui já volta para o tempo presente, tá? Em que ele está sozinho, ele lembrou e aqui ele está, né? Quebrando as coisas, observa. E aí um monte de mensagens, acho muito legal, né? Aqui a forma que ele está, ele recebe mensagens de várias pessoas depois do que aconteceu, pessoas o ameaçando, pessoas do time falando que o time dele é time de homem, pessoas dando força, pessoas querendo marcar entrevistas, né? Vários tipos de, de entrevista. E aí nós vamos ver aqui, ó, por exemplo, um rapaz que está num ônibus, né, no metrô provavelmente, e ele é agredido por isso, né? Tira a camisa do viado, porra. Então, acaba sendo agredido por estar com a camisa 10. Ou seja, a torcida que é homofóbica não quer, né? Não quer que ele use mais que, que, que a torcida, né? Que ele use a camisa do time. Aliás, que os torcedores usem a camisa do time. Desculpa, gente, eu acabei me expressando mal. Ele volta para o time, mas ele, né? O time quer afastá-lo, aí tem toda aquela confusão. Ele vai tentar arrumar, né? Os caras pensam ali numa forma de consertar aquilo, começam a imaginar uma forma de consertar aquilo. E aí nós começamos a ver os problemas da filha dele, a filha dele em casa, né? Observa, removendo-a de grupos, ele ouvindo ali, né? Ó, tal pai, tal fancha, né? Chamando ela de fancha. Fancha, para quem não sabe, são as meninas, né? Que gostam de meninas. É uma gíria, tá? É uma gíria, então, chamando-a de fancha. Ela começa a sofrer com aquilo. Ele vai no clube, as pessoas, né? Ninguém fala com ele. Aí pedem a abraçadeira de capitão para ele, né? Tá? Que não dava para ficar com ele. Como que ele vai ser o capitão do time? O time ele meio que se divide, fica naquela. Então começam a acontecer ali vários tipos de problema e surgem que pessoas estão sendo agredidas por isso, tá? Então ele acaba saindo ali, tá? Por quê? Porque ele queria jogar aquele jogo, mas o técnico fala: não, não sou eu que vou decidir, é o time. E o time acaba falando para ele não entrar em campo. Tá? Ele fica pro lado de fora. Tá? Então, isso que acontece. Ah, é uma coisa meio, né, meio assim, meio, tá? Porque ele fica pro lado de fora, mas ele é como se ele ficasse e depois ele vai pro banco. Uma coisa meio amadora aqui, mas tudo bem, tá? Então o time está empatando 0-0. A torcida começa a pedir o nome dele. Então observa que a torcida tem isso, né? Se for para, né? Nós não queremos o, digamos assim, entre aspas, o viado, mas nessa hora o viado serve. E a gente tem algumas, né, coisas assim que aconteceram no futebol eu vou dar um exemplo, né? O Richarlison sempre foi muito perseguido por isso. A torcida relacionava, tirava sarro, tinha parte da torcida do São Paulo, o próprio São Paulo, que não gostava do Richarlison por isso, tá? Então, futebol é essa palhaçada nisso. Então observa que o Cris volta, ó, o Cris volta aqui, ele coloca o uniforme, né, como se isso fosse permitido, o cara tá lá fora, o cara volta, né, tá? O, ele entra em campo, tá? E aí nós vamos para o capítulo 3, tá? O capítulo 3 ali já começa, né, com a mulher dando uma bronca nele, né, porque ele fez aquilo sem falar com ela tá puta da vida, né, sobre isso. O Chris vai lá pedir para, né, usar a influência dele para tentar
acharam o cara que matou o Guto, o namorado dele, o ex-namorado dele. Eles acham a casa da mãe, tá? E a mãe só indica o lugar onde ele deixou as coisas. Daí eles acham lá, né, entre as coisas do cara que matou o Guto, está a camisa, tá? Camisa 10 ali, que era a camisa do Chris. Percebam que a mulher tem muito carinho por ele, né? Mesmo ele estando ali, a mulher ainda vai buscá-lo de táxi, ó. Essas imagens são bem legais para vocês entenderem, tá? Ele pergunta, né? Estão pesando pesado com você, preocupado com ela, então, né? Percebam ali que há um carinho bem grande com eles. Esse perfil de Zema que aparece, né? Depois a gente vai ver esse Zema vai aparecer na história. Eles marcam uma entrevista para desmentir o que ele falou. Por quê? Porque para continuar no futebol, ele precisa, né, passar uma imagem diferente. Tá? Então eles vão lá na casa do Chris, combinam uma entrevista, já está tudo acertado, já dão as perguntas que vão fazer, ele já tem as respostas que ele deve dar. Enquanto estão lá, a filha foge. A filha foge com um cara de moto, que é aquele Zema do perfil da rede social lá que apareceu anteriormente. O Zema pega e sai com ela, tá? O que vai acontecer ali com o Zema e a menina? Tá? Eles saem e ela pede pro Zema fazer um vídeo, como foi o Zema que vazou o vídeo com a menina lá, né, transando com a menina, para fazer um vídeo dela nua. Porque para ela é muito melhor ser chamada de puta, né, do que alguém que tem o pai gay ou alguém que seja homossexual. É muito. Vão encher menos o saco se pensarem nisso. E a filha volta para casa, o pai quer conversar com ela, né, então percebam, né, que ela tem um pai, né? O pai quer conversar com ela, mas ela não quer falar com o pai. Porque nós temos uma imagem, né, dos caras que acabaram sendo presos por causa de toda essa situação aí de perseguição, tá? E daqui a pouquinho vai aparecer um personagem chamado Fubá. Ó, por exemplo, ele bate aqui, né? O Fubá é o amigo do aqui do Chris. Eles vão ao estádio, né, vão ao estádio, né? O estádio do Alvinegro Paulista lá. Tá? Ah, e ali, né, já tem, ele sofre muito para tentar entrar, vão chamar de bicha, viada, mulher de puta, e batem, e eles ficam bravos, parece que o próprio, né, e mostra aqui mesmo, né, que o cara que controla o portão lá demora para abrir o portão, parece que quer vê-los apanhando, e aí nós percebemos que o presidente do clube também é político, então tem aqui a relação de, de digamos assim, com o poder também e com corrupção, tá? De poder e com corrupção. E eles estão naquela ali, tá? Aqui que vai aparecer novamente o Fubá. O Chris vai procurar o Fubá para proteger a filha dele. Então perceba. Observa, né, que isso é um cara que tem grana. Um cara que tem grana, ele consegue se proteger. Né? Se é um cara pobre, ele não vai conseguir proteger. Tá? E aí ele recebe mensagem da Suzana para ele ir no colégio e ele vai ver o vídeo. Tá? Só aí que ele vai ver o vídeo. E ele corre, né? Ele vai lá pro colégio agora. Tá? Chegando lá já está o menino, tá? O Zema. Tá? E o Zema conta, né? Aí que eles vão perceber por que ela fez o vídeo. Aí o pai resolve conversar com ela. Nós ficamos sabendo na conversa com o pai que, inclusive, o Guto chegou a morar um tempo com eles, tá? Na mesma casa, só que não acabou dando certo. Tanto que o Chris fala depois disso, né? Ó, observa a foto aqui, tá? Como se fosse uma família. Por isso que a mãe fica brava, né? Porque daí ele tem que sair de lá, como se tivesse abandonado o Guto. Aqui nós temos
como é a hipocrisia dessas pessoas. O presidente do clube marca uma conversa com a mulher, né, com a Suzana, com a mulher do Chris, e ele marca próximo à sauna, porque ele fala que ela não pode entrar com ele na sauna. Deixa transparecer que ele gosta de ficar na sauna com os outros homens, tá? Então, perceba, né, a hipocrisia desses caras. Gostam de ficar vendo os outros pelados, mas não assumem muitas vezes, por isso que são tão homofóbicos. O fubá começa a proteger a menina, né? Vai para todos os lugares, deixa claro que está ali por perto. A Suzana, ela vai até o técnico da seleção, ela chega no técnico da seleção e ela fala para ele anunciar que na próxima lista de convocados ele vai antecipar e o nome do Cris vai estar na lista. E ele fala que não está na lista. Não, não vai ceder isso. Imagina. E ela usa um artifício ali. Ó, Isidoro, Luca, Sid Clay, Chris. Inclusive meu nome ali. Meu nome não é tão fácil, mas está ali na lista. Então, fui convocada. E ela fala: Eu não acompanhava muito futebol nessa época, mas a imprensa os chamava de meninos do Cido. Inocente, né? E só o Chris vingou. É muito azar quando todos eles tinham um técnico tão talentoso zelando com tanto carinho por eles desde a base. Então perceba, ela, né, ela dá a entender que só o Chris vingou por, por causa do Chris ser homossexual. Então o Cido, né, parece que ele assediava os meninos ali. Aí ela acaba, ele acaba sendo convocado. Ele faz, né, o que ela quer. Depois nós temos aqui umas imagens que, né, e claro, o texto também, que dá a entender que aquele menino que matou o Guto, ele tinha a mãe ali, tinha um pai violento, um padrasto violento, na verdade, né, que ele tinha que correr com aquilo. Tá? Depois aqui já mostra a cena da morte, então é por isso que dá pra ver que é ele, né, quando adulto, e ele jogando lá as coisas que ele utilizou lá, o pau, a camiseta, tudo, né, para se livrar das provas, e ele foge, ele vai para o Pará, né? Lá no Pará ele começa a trabalhar, então, ou seja, ele fugiu, chega lá na casa de parece o padrasto dele, fica por lá um tempo, né? O cara se aproveita, tá? E aqui tem até, né, banda Calipto, né? Ele está no Pará, não é Calypso, é banda Calipto. Começa a trabalhar por ali e se sujeita a qualquer trabalho, ele tem que se sujeitar a qualquer trabalho. E ele fala, né, se ele não sente saudade de lá, né, ele fala só da família. A família que ele quer dizer é a torcida organizada, né? Ele liga para São Paulo e as pessoas pedem para, né, tem um cara lá, o chefe da torcida pede para ele voltar porque precisa dele lá. Então, essa parte aqui, né, é mais para isso. Inclusive ele bate, né, no cara, né, lava a boca, fala da minha mãe, que o cara falava, ele mostra uma foto, né, ele vê a foto da mãe dele ali. Tá? Ele fala, né, ela era bonita a putinha, né, a mãe dele. Ele não gosta, ficava batendo no cara, né, os dois discutem ali. Ele bate e sai. E ele vai acabar voltando para São Paulo. Sai a notícia da convocação. O Cris é o novo camisa 10 da seleção, convocado, né, para a seleção. Aqui temos umas imagens, né, mais adultas, mas nada muito, né, explícito também, né? Tem, mas não é nada demais. Pessoal, não vou passar tudo, né? Senão fica longo. Então, vou falar só do principal aqui para vocês. O Chris é colocado como, né? Como, aquilo foi sem querer, foi um erro, tal, né? Eu falei aquilo só para usar meu nome. Na verdade, eu não sou gay. Ficou mais ou menos isso para a imprensa ali, né? Ele combina aquilo. Só que eles têm um combinado deles entrarem com uma faixa em campo, né? Eles vão entrar com uma, ó, perceba aqui do deputado, ó, as propinas, né? A Suíça confirma contas de Freitas e parentes, então, na Suíça. Então, eles vão entrar em campo com uma faixa de apoio. O Cris está lá, né? Todos eles estão preparados. Só que olha a faixa, né, que é colocada. Alvinegro pela paz. Pela paz? Pela paz, né?
Aí até a mulher fala, que merda é essa? Esse não é o texto que tínhamos combinado, né? Ele fala, claro que foi. A nossa satisfação para a imprensa tá dada, não tá? Então, ou seja, né? Eles não querem se comprometer com a causa, né? LGBTQIA+, tá? Então eles querem que fica nisso aí. E o jogo lá está acontecendo, um jogo duro, eles batem no Chris pra caramba, tá? Mas, o que que acontece? Gol, né? Tem o gol, tá? O Chris faz o gol, corre para as câmeras e o que que o Chris faz? Mostra a camiseta 100% Guto, 100% gay. O futebol tem uma regra que você não pode, né? Tirou a camisa, é cartão amarelo, fez qualquer propaganda, né? Até hoje, hoje eu não sei exatamente como está a regra, mas há um tempo era a expulsão, tá? E o que que ele faz com aquilo? O presidente até coloca lá, né? Ele é expulso, tá? Ele é expulso. Então, na verdade, ele não é expulso, tá? Ele toma o cartão amarelo e ele fala pro juiz: só amarelo? E depois o viado sou eu, né? Como diz assim, o juiz não teve coragem de expulsá-lo. E ele é expulso. Tá? Ele é expulso, claro, o presidente fica puto com ele, né? Todo mundo fica puto com ele. Vai ter o julgamento dele. Ele quer pegar uma pena, tá? Uma pena maior. Lá no julgamento dele, ele quer pegar uma pena maior. E a gente vai ver que aquilo foi ideia dele e da mulher dele, essa expulsão, para chamar mais a atenção ainda. Então, né, todo mundo passa ali pro lado dele. Eu esqueci de falar, né, que há um contrato, né, dele com dá a entender que parece um patrocinador, que o patrocinador não quer patrociná-lo mais. Mas a mulher mexe os pauzinhos ali e fala para ele, se vocês não assinarem agora, vai dar a impressão que vocês são homofóbicos. Então, aquela coisa, né, de muitas empresas apoiam apenas pelo dinheiro, né? Não estão realmente interessados na causa. Eu não falei anteriormente, esse amistoso da seleção que ele foi convocado era contra o Irã. O Irã tem isso, né, do país ser homofóbico. A homofobia lá é crime. Desculpa, a ser gay lá é crime. Então eles querem proibir esse jogo, né? Não querem que ele seja cortado para o Irã poder jogar lá. E o Cris não quer isso, né? O Cris quer que a seleção compre essa briga. E no time também tem, né? Os jogadores decidem, tá? Fazer uma lista de apoio a ele, menos dois jogadores, tá? Que são, e aqui, né, essa cena é dela com o amante. Um jogador chamado Jair, que fala devido à igreja, né? Então, a gente vê aqui a presença da igreja e nessa questão, né, de não aceitar. Aqui a gente vai ver, né, algumas falas, algumas pessoas, né, que importa. Eu acho ele gato. Até tô curtindo futebol, ou seja, algumas pessoas. A gente vê assim algumas caricaturas. Eu não vou falar o nome, mas vocês percebem, né? Qual comentarista esportivo que é esse aqui, tá? Eu não gosto muito dos comentaristas, mas é ele. Parece, né? Os traços aqui parecidos. É um aí que é muito clubista, inclusive. Não é o Casagrande, tá, gente? Casagrande não é clubista. Não é o Neto também, não. Tá? Então, não vou falar. Quem é do futebol vai saber quem é. Tá? Então, observa que aqui, né, fala de algumas, né, que em outros esportes essa questão política, né, ela é aceita, no futebol ela não é, tá? Começa-se a haver essa discussão. Ou seja, aqui que é o mais importante, né, o papel dele. Aqui está o julgamento dele. O papel dele para mudar isso. Está mudando isso? Não está mudando? Nós temos uma cena aqui em que o fubá está com a menina, né, o cara vai lá, o fubá manda ele ficar quieto e o fubá acaba batendo no cara, tá? E aqui nós temos o cara preso. Depois que ele retorna, ele é preso, tá? O fubá leva ele lá, dá uma arma na mão dele, inclusive, né? O cara até provoca bastante, dá uma arma, mas ele não tem coragem de matar o cara, tá? Não tem coragem. E quando ele está saindo,
ele ouve lá, ó, o que eu falei das onomatopeias, né? Ele tá saindo, ele ouve o tiro. E o fubá guardando a arma ali. Então, ou seja, o fubá, né? Tô aqui pra segurar a tua bronca, irmão. E sai, né? Acaba matando o cara. A, a Kika vai viajar, tá? Vai fazer um intercâmbio, vai pra fora do país, né? Isso é importante pra eles. E eles estão felizes ali. Ah, antes de terminar, essa sequência aqui é muito legal. Tá? Ó, observa essa sequência aqui. Ele vai na casa do pai. Tá? E o pai fala assim: não basta foder minha vida, tem que bater na minha porta. E ele fala pro pai: servi para te dar a casa, não a porta está nela. Então, ou seja, o que o pai dele dá de grana, tá? Aí o pai fala que não vai aceitar desculpa. Ele fala: não vim aqui para desculpar, eu vim aqui só para me vir na sua porta. E sai, né? E sai. A imagem deles lá na sauna. E estamos nos aproximando do fim. Que nós temos, né? Umas cenas ali, o Chris, ah, né? O Chris aqui renovado, como se estivesse sentindo bem, e o Chris voltando ao time. Tá? Então observa ali o Chris camisa 10 conduzindo o time, né? Esporte Clube Alvinegro Paulista. Então esse livro ele nos faz pensar sobre como o ambiente do futebol é homofóbico, é principalmente para isso. O que eu achei? O tema é interessantíssimo, a ideia é muito boa, mas faltou alguma coisa. Sinceramente, faltou alguma coisa. Tá? Não é aquele livro que eu digo assim, que maravilha. É um bom livro, o tema, como eu falei, precisa ser trabalhado, mas eu sinto que faltou alguma coisa ali. Não sei dizer exatamente o que, mas sabe? E vocês podem até pensar assim, ai, mas o professor está falando, o professor é um homem, né? É hétero e tal, estar falando isso. Pessoal, eu tenho isso dentro de casa, né? Eu tenho uma filha trans que sofre né, todos esses preconceitos diariamente e a minha filha não tem apoio da mãe, a mãe, né, não aceita, então a minha filha mora comigo. E eu sei diariamente o que é essa luta. Então, parece que foi querer retratar aqui, mas faltou, tá? Faltou um pouquinho dessa luta. Então, eu acho que é isso, tá? Então, não sei se eu consegui ser claro aqui, tá? Eu realmente não tenho lugar de fala, eu não sou, mas eu acabo vivendo isso muito dentro da minha casa, com a minha filha que se esconde, com a minha filha que não quer ir a lugares muitas vezes, porque sabe que a sociedade vai ser assim e é uma luta eterna e a gente vive brigando, né? Vive brigando com todo mundo porque não é aceita e que essas pessoas sejam mais aceitas. Então precisamos de mais obras assim. Beleza, pessoal? Então chegou aqui até o final, deixa seu like no vídeo aí, se inscreve no canal se não se inscreveu ainda, comenta aí se você gostou, né, desse vídeo, se tem gostado dos meus vídeos. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!